Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Redação Wesley Pereira. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos aos destaques de hoje. A VCC promove a ação Pizza Solidária até domingo. Governo de Goiás divulga inscrições para concurso público. Governo anuncia que renegociação de dívidas do FIES poderá ser feita a partir de março. PIS/PASEP, próximo agendamento do abono é triplo. Gestores de saúde se preocupam com a falta de procura da dose de reforço da Covid-19 aqui em Goiás. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. O EMEC, um sistema eletrônico que acompanha e permite a regulamentação da educação superior no Brasil, desde ontem, dia 10, o seu acesso só poderá ser feito através do site do governo federal gov.br. O objetivo da mudança é colocar todos os acessos do governo em uma única plataforma. Para fazer o cadastro, os responsáveis pelas instituições de ensino devem acessar o portal acesso.gov.br, preencher o CPF, definir se quer continuar pelo aplicativo gov.br, bancos credenciais, reconhecimento facial ou internet bank, preencher todos os dados e gerar uma senha. O Ministério da Educação informou que sem esse cadastro não será possível acessar o sistema. O INEP usa as informações do sistema para avaliar o censo da educação superior e divulgar os dados, mas o EMEC também fornece dados de regulação de instituições, cursos oferecidos e também a qualidade deles diante do Ministério da Educação. E o governo de Goiás divulgou que estão abertas as inscrições do concurso público para o cargo de analista de gestão governamental. O cadastro é feito somente pela internet, por meio do site do Instituto AOCP, até às 14 horas do dia 14 de março desse ano. O valor da taxa de inscrição é de R$100. Inicialmente, a remuneração bruta é de R$ 4.838, com carga horária de 40 horas semanais. Serão disponibilizadas 329 vagas, sendo 312 para ampla concorrência e 17 pessoas com deficiência. As vagas são para as seguintes funções: agrimensura, arquitetura, engenharia, gestão e desenvolvimento de pessoas, licitações e contratos, tecnologia da informação, contabilidade e orçamento, além de finanças. A seleção é realizada em 2 etapas: prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, prova de títulos de caráter classificatório. Os aprovados e nomeados serão alocados nas unidades centrais das Secretarias de Estado de Administração e Economia e nas unidades setoriais dos órgãos e entidades estaduais. Jornal do Meio-Dia. 12:11 e agora as notícias do esporte com o repórter José Antônio Silva. Salve, salve! Sexta-feira, 11 de fevereiro. Decisão do Mundial de Clubes FIFA. Amanhã às 13h30, horário de Brasília, tem Palmeiras e Chelsea. Boa sorte ao time brasileiro. Estaduais. Campeonato Carioca, 5ª rodada ontem. Nova Iguaçu 1, Boa Vista 1. Audax 1, Flamengo 2. E Fluminense 2, Botafogo 1. Fechando a rodada dia 2 de março, tem Volta Redonda e Resende. A 6ª rodada vai começar amanhã com Bangu e Resende e Volta Redonda e Boa Vista. No domingo, Fluminense e Portuguesa, Flamengo e Nova Iguaçu e Vasco e Botafogo. Campeonato Paulista ontem, fechando a 5ª rodada. Santos 1, São Bernardo 1. E Corinthians 2, Mirassol 1. A 6ª rodada vai começar amanhã com Botafogo e Água Santa, Novo Horizontino e Guarani e Santo André e Ferroviária. Domingo tem Inter de Limeira e Mirassol, Santos e Ituano, Ponte Preta e São Paulo e São Bernardo e Red Bull Bragantino. E o clássico Palmeiras e Corinthians fecha a rodada no dia 17 de março. Campeonato Mineiro, a 6ª rodada começa amanhã com 4 partidas. Atletique, Patrocinense, América e Atlético, Tombense, Cruzeiro e Democrata e Uberlândia. Domingo, Caldense, Pouso Alegre e Vila Nova e URT.
Gaúcho, ontem fechando a 5ª rodada, Juventude 0, Ipiranga 0 e Brasil 1, São José 0. A 6ª rodada do Gaúcho começa amanhã com Caxias e Internacional, Guarani e São Luís e Aimoré e União Frederiquense. Domingo tem Brasil e Novo Hamburgo, São José e Ipiranga e Grêmio e Juventude. Campeonato Baiano, 5ª rodada, amanhã tem Juazeirense e Docimel. Domingo, Vitória da Conquista e Vitória e na quarta-feira, dia 16, Jacuipense e Bahia de Feira. Pernambucano, 4ª rodada ontem, Sport 1, Caruaru City 1. Copa do Nordeste, 4ª rodada, amanhã tem Botafogo da Paraíba e Atlético da Bahia, Náutico e Fortaleza, Bahia e Globo e Ceará e Sampaio Corrêa. Domingo, Floresta e Campinense, Souza e Sergipe e CRB e CSA. Dia 27, fechando a rodada, Altos do Piauí Esporte. José Antônio Silva, o alemão, falando de esportes. No agronegócio, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou ontem o levantamento sistemático da produção agrícola, que prevê uma safra de cereais, oleaginosas e leguminosas de 271 milhões de toneladas para 2022. Um número 18 milhões de toneladas maior do que foi colhido em 2021. O levantamento também indicou que a área a ser colhida esse ano é maior do que a de 2021, com 71 milhões de hectares, um crescimento de 3%. A soja, milho e arroz são responsáveis por 93% dessa estimativa de produção e ocupam 87% da área a ser colhida. Em comparação a 2021, é esperado um crescimento de 3,6% na área de soja e 5% na de milho. Segundo o IBGE, é estimado que a região centro-oeste produza 128 milhões de toneladas, ou 47% da produção brasileira, com destaque para o estado do Mato Grosso, maior produtor nacional de grãos, contribuindo com 28% da produção, e Goiás deve entregar 9,9% e o Mato Grosso do Sul 8,5%. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem o Supremo nos fez mais uma surpresa. Liberou Jader Barbalho e Renan Calheiros num inquérito, num processo sobre pagamento de propina lá pela empreiteira que estava fazendo a malfadada hidrelétrica de Belo Monte. Eu disse malfadada porque não permitiram que tivesse reserva d'água. Então, quando não tem água, tem pouca água, das 18 turbinas pagas, funcionam 1 ou 2, gerando pouca energia elétrica, né? Mas, enfim, foi o então líder do governo no Senado, que já foi ministro de Minas e Energia, já foi diretor da Petrobras, Delcídio do Amaral, né? Foi presidente da CPI dos Correios. Ele fez uma delação premiada que incluiu Jader Barbalho e Renan Calheiros, aí o processo foi aberto. Foi uma delação que foi homologada pelo então ministro Teori Zavascki, que depois morreu quando o avião dele, antes de pousar na pista, bateu no mar lá em Paraty, o avião em que ele estava. Pois a maioria do Supremo mandou arquivar o processo, dizendo que faltam provas. Seguiram o relator Fachin. Votaram a favor aí os de sempre, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Lewandowski, Toffoli, Moraes, etc. Bom, por falar nisso, ontem o PT comemorou 42 anos de existência. Foi fundado em 1989, em 10 de fevereiro. E o que ele tem para apresentar é quase uma folha corrida, né? Os 2 presidentes que PT teve, né? Um foi condenado 2 vezes na justiça, pegou penas de cerca de 22 anos, condenado em várias instâncias, e a ficha foi limpa pelo Supremo. E outro presidente, Dilma, foi condenada no Senado por crime de responsabilidade. Seus maiores nomes foram presos, né? Começar por José Dirceu, que teve que renunciar ao gabinete civil de Lula, né? Depois das denúncias de Roberto Jefferson lá dos Correios, né? Foi cassado, o seu mandato foi cassado na Câmara dos Deputados, ele acabou preso, condenado, preso,
né? Os ministros da Fazenda, Antônio Palocci e Guido Mantega, presos também. Os tesoureiros do partido, João Vacari, Delúbio Soares, Paulo Ferreira, presos também, né? Um total de, segundo o levantamento do Poder 360, 18 grandes nomes condenados, presos, indiciados, réus, investigados, ministros, tesoureiro, presidente, governador, líder do partido, né? Agora o PT diz que vai criar 5.000 comitês populares de luta. É muito parecido com o que a gente via lá depois da Revolução Comunista lá na Rússia, criando aqueles comitês, né? Sovietes, né? E porque, inclusive, Gilberto Carvalho, que é um dos pensadores do partido, disse que não serão comitês meramente eleitorais, mas para conquistar a massa excluída, que não sabe que foi excluída, que é controlada pelos evangélicos, milícias e tráfico. Vamos disputar esse povo, disse ele, ou seja, o controle do povo, né? Enfim, e morreu ontem em Paris o Nobel de Medicina de 2008, que descobriu que a AIDS é um vírus. Descobriu o vírus da AIDS, o professor Luc Montagnier, que trabalhou no Instituto Pasteur. Ele, ultimamente, vinha criticando o erro das autoridades em abordar a pandemia, né? Apoiou o tratamento imediato, defendeu a tese de que o vírus é de laboratório, criticou vacinação em plena pandemia porque gera variantes, né? E defendeu uma ciência livre, sem vinculações políticas e sem submissão a empresas. Ontem o movimento Médicos pela Vida prestou uma homenagem a esse eminente cientista, o professor Luc Montagnier. Agora, só uma coisinha para vocês terem noção do que vocês ganham por mês. Eu ganho por mês, vocês ganham por mês. Eu estava vendo a lista dos artistas que mais recebem rendimentos nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, né, é o diretor do Senhor dos Anéis. Em segundo lugar, o cantor e guitarrista que está com 72 anos, o Bruce Springsteen. Ele, sabe quanto é que ele ganha? Segundo a Forbes, 435 milhões de dólares por ano. Sabe quanto é que dá em reais por mês? 200 milhões de reais. Vocês certamente lembram dele em 2013 no Rock in Rio. 200 milhões de reais por mês de renda. Cantando, tocando guitarra, né? E encantando plateias. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Jornal do Meio-Dia. 12h24, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa sexta. E o governo federal anunciou ontem que estudantes que contrataram financiamento por meio do FIES poderão renegociar as suas dívidas a partir de março. A renegociação foi instituída via medida provisória editada por Bolsonaro em dezembro do ano passado. O FIES é um programa pelo qual o governo federal paga as mensalidades de estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior enquanto eles cursam a faculdade. Por se tratar de um financiamento, o estudante precisa quitar a dívida posteriormente. Segundo o Ministério da Educação, a renegociação de dívidas deve começar no dia 7 de março e ir até o dia 31 de agosto desse ano. A medida assinada pelo presidente entrou em vigor ao ser publicada no Diário Oficial da União em dezembro, porém terá de ser aprovada em 2022 por deputados e senadores para que não perca a validade. E aqui em Goiás, cerca de 1.900.000 pessoas ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19.
Mesmo com 63% da população em dia com a proteção, a baixa procura pelas doses de reforço tem preocupado as autoridades de saúde. Na quarta-feira, em entrevista ao Jornal Brasil Central, Clarice Carvalho, gerente de imunização da Secretaria Estadual da Saúde de Goiás, alertou a população para o risco de infecção, internação e até mesmo óbito de pessoas que não concluíram o ciclo de vacinação contra a doença. Ela ainda lembrou como estão os números de ocupação de leitos na rede estadual de saúde por conta da pandemia. Atualmente, as UTIs têm 80% de sua capacidade utilizada com pessoas em tratamento de Covid. Nas enfermarias, o número chega a 63%. Jornal do Meio-Dia. STF retoma o debate para decidir se empresa pode ou não demitir por justa causa o funcionário que não tomar a vacina contra a Covid-19. Os detalhes dessa matéria você confere com Thaís Freitas. Com a volta do judiciário aos trabalhos, deve ser retomado o debate para saber se as empresas podem ou não demitir por justa causa o trabalhador que não se vacinar contra a Covid-19. O tema atualmente está em análise no STF, o Supremo Tribunal Federal, que tomará a decisão final. Em novembro de 2021, o Ministério do Trabalho e Previdência publicou uma portaria em que proibiu o empregador de demitir ou deixar de contratar qualquer pessoa que não apresentasse o comprovante de vacinação. Poucos dias depois, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu parte do texto e, para complicar ainda mais, a Corte adiou a votação em que decidiria manter ou não o veto. Mas o que os especialistas pensam sobre o tema? Conversamos com o Dr. Fabrício Barcelos, advogado especialista em direito do trabalho, que já recebeu várias empresas querendo saber da viabilidade em se aplicar a justa causa em caso do funcionário se negar a tomar a vacina. É uma polêmica muito grande no cenário nacional hoje, mas os maiores indicativos são no sentido de que ele pode sim demitir o funcionário que se recuse a vacinar e aquele funcionário que coloca em risco o ambiente de trabalho. Então essa seria a maior justificativa para a rescisão do contrato dele de maneira justificada. A afirmação é compartilhada por Luiz Gustavo, mestre em Direito do Trabalho. É possível fazer a demissão por justa causa de acordo com o entendimento que o nosso próprio Supremo Tribunal Federal, em decisões já de 2020, entendeu na interpretação de algumas leis federais e também da Constituição. Isso é importante destacar, que não é porque o Supremo quer que seja assim. Ele apenas interpretou a legislação que nós já temos no país e de que é possível a demissão por justa causa ou outras medidas afim, por exemplo, multas, suspensão do contrato de trabalho, daquele empregado que se recusou a vacinar. Porque o direito individual não prevalece do coletivo. Os especialistas acreditam que a tendência do STF é seguir na linha de que o interesse coletivo, neste caso de saúde pública, sobrepõe o individual. Mas o empregado que se sentir discriminado por demissão ou algum tipo de punição na empresa em que trabalha por não ter se vacinado, pode tentar recorrer à justiça. Se o cliente de fato tiver interesse por ação, como advogado eu farei isso por ela. O direito não é meu, a discussão não é minha. Eu sou apenas um instrumento de busca da justiça. E eu vou falar em nome do meu cliente. O meu cliente deseja propor uma ação por tal motivo. Cabe à justiça decidir se ela tem ou não validade nas suas argumentações. Qualquer trabalhador que se sentir prejudicado, seja qual for a área, independente da vacina ou não, exigência de cartão de vacina ou outro elemento qualquer referente ao vínculo de emprego, pode e deve buscar um advogado de sua confiança para se aconselhar e, se for o caso, procurar a Justiça do Trabalho para discutir alguma possível indenização ou reparação de danos. Thaís Freitas, da Agência Brasil Central. E voltando a falar do agronegócio, a Caixa Econômica Federal lançou ontem 2 linhas de crédito específicas para o agronegócio. Uma será de custeio antecipado, com taxas a partir de 3% ao ano para o PRONAF, Programa de Agricultura Familiar, e de 4,5% no PRONAMP, destinado a agricultores de médio porte, e de 6,5% aos demais. Em outra linha, a Caixa vai emprestar dinheiro aos agricultores com recursos da poupança e taxa de 9,5% ao ano, sem a adição da taxa referencial.
Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o lançamento da linha de custeio antecipado acontece 20 dias antes do que havia sido planejado. A ideia anterior era colocar o crédito no mercado no fim do mês. Em paralelo, a Caixa quer avançar no agronegócio, fechando o ano com cerca de 40 bilhões de reais em concessões ao setor e no segundo lugar entre os bancos que mais emprestam para o agro no país. Na semana passada, Guimarães disse que a intenção é elevar a carteira da Caixa no agro a 200 bilhões de reais até 2024. E a Secretaria da Saúde continua com o carro da vacina circulando pelos bairros de Mineiros, os locais de maior movimentação de pessoas, bem como em regiões de difícil acesso. Essa vacinação é destinada apenas para a população adulta e adolescentes de 12 anos acima. A condição se baseia nas normativas emitidas pelo Ministério da Saúde, que ainda não permite a vacinação de crianças de 5 a 11 anos fora das unidades básicas de saúde. O carro hoje se encontra no setor Taninho, em frente à Escola Municipal Dom Bosco, das 13 às 17 horas. E começou ontem a ação Pizza Solidária da AVCC. Até esse domingo, dia 13, estarão sendo comercializadas pizzas tamanho grande com 3 sabores diferentes, ao valor de R$50 cada. Os locais para adquirir são o escritório da AVCC na Rua 6, abaixo do ENA, Mineiros Gás, Masterfix, escritório contábil, Agrocontábil, Drogaria Mineiros e Zero Grau. As mesmas poderão ser retiradas pelo sistema drive-thru nos seguintes locais e horários: Colégio Ágape, Unidade Cerrado e Raízes, das 11h30 às 13h30 e das 17h30 às 18h30. Vale lembrar que no Colégio Ágape a retirada será feita somente até hoje. No Pavip também a entrega será feita também somente até hoje, das 8 às 11 da manhã e das 13 às 21 horas. No Zero Grau, de quinta até domingo, das 8 às 22 horas. Na AVCC, também de quinta a domingo, das 8 às 18 horas. Jornal do Meio-Dia. E o governo de Goiás vai investir mais de 33 milhões de reais no sistema socioeducativo do estado. A matéria é com Osana Alves. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, investirá mais de 33 milhões de reais na construção, reforma e em equipamentos das unidades do Centro de Atendimento Socioeducativo no estado. A cada 2 meses, um novo prédio será inaugurado ou reformado, concluindo o calendário de entregas no mês de dezembro. O sistema socioeducativo corresponde a um conjunto de medidas relacionadas ao processo de ressocialização de adolescentes em conflito com a lei, sendo, portanto, medidas aplicáveis àqueles envolvidos na prática de ato infracional. Atualmente, Goiás conta com 262 vagas na modalidade exclusiva de regime fechado. Quando as novas unidades e as reformadas ficarem prontas, esse número será ampliado para 551 vagas. Os novos prédios ficam nos municípios de Itaberaí, Itumbiara, São Luís de Montes Belos, Rio Verde e Porangatu. Outros 2 centros serão reformados, um em Goiânia e outro em Lusiânia. O orçamento destinado à construção e à reforma das unidades soma mais de 23 milhões e todas seguem o padrão do Sistema Nacional Socioeducativo, tanto em relação às instalações quanto ao modelo de assistência aos jovens infratores. O orçamento de 2022 inclui ainda 10 milhões para custeio e equipamentos das unidades. De Goiânia, Osana Alves. Jornal do Meio-Dia. 12h35, já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Jornal do Meio-Dia. 3 grupos de trabalhadores vão receber os pagamentos do abono salarial do PIS/PASEP na terça-feira, dia 15. Os trabalhadores da iniciativa privada que nasceram em março e os servidores públicos de números finais de inscrição no PASEP 0 e 1. O valor do abono salarial depende da quantidade de meses trabalhados e pode chegar a R$ 1.212 se o cidadão trabalhou 12 meses em 2020. O menor valor a ser pago é de R$ 101. Recebe o benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base considerado para apuração, com a remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Os trabalhadores podem tirar dúvidas sobre o abono salarial no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o portal www.gov.br e também no telefone 158. E o
Ministério da Cidadania vai pagar o benefício extraordinário de R$400 do programa Auxílio Brasil a partir da próxima segunda. Segundo a pasta, as famílias com direito à renda que estão incluídas na folha de pagamento de fevereiro já começaram a ser notificadas sobre o novo valor. A renda maior atende a decreto do presidente Jair Bolsonaro, que determina o pagamento de no mínimo R$400 até dezembro desse ano a quem faz parte do programa. Ao todo, 18 milhões de famílias vão receber o Auxílio Brasil em fevereiro, 556 mil a mais do que no mês de janeiro. Isso de acordo com a Cidadania. E o Observatório Covid-19 da Fiocruz informou que 9 estados estão com ocupação de UTIs em situação crítica, conforme um balanço da última segunda-feira, e um deles é Goiás. A nota considera a situação crítica os casos de ocupação de UTIs destinados à Covid acima de 80%. Em primeiro lugar, aparece, conforme a data, o Distrito Federal, com 99% de ocupação de leitos. Ele é seguido por Mato Grosso do Sul, com 92%, Rio Grande do Norte, 89%, Pernambuco, 88%, Espírito Santo e Piauí, ambos com 87%, Mato Grosso e Tocantins, 81% e Goiás, 80%. Goiânia também aparece entre as capitais. No dito boletim, a cidade registrava 91% de ocupação. Além dela, Brasília e Campo Grande com 99%, Porto Velho com 91%, Vitória com 89% e o Rio de Janeiro com 86%. E o mercado físico do boi gordo registrou preços firmes na quinta-feira. Segundo o analista das safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, houve tentativas de compra abaixo da referência média, principalmente por parte de frigoríficos que operam apenas no mercado doméstico. Com isso, em São Paulo capital, a referência para a arroba do boi ficou em R$343 estável. Em Dourados, a arroba foi indicada a R$313. Goiânia, a indicação foi de R$317 para a arroba do boi gordo. Jornal do Meio-Dia. 12:39 e agora direto da nossa redação chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. A maioria das ocorrências de hoje foram registradas pela delegacia virtual diretamente aí com a Delegacia de Polícia Civil aqui de nossa cidade. E em sua maioria, o estelionato, mais uma vez figurando por aí. De acordo com o que foi registrado, algumas pessoas tiveram prejuízos. Teve uma vítima que tentou comprar um carro financiado, chegou a passar R$3.000 para garantir aí o negócio como entrada desse financiamento e posteriormente não obteve mais contato aí com esses supostos financiadores. Como se não bastasse, ela continuou procurando na internet, achou aí um outro local que supostamente financiava veículos e mais uma vez pagou R$3.000 e até agora não obteve aí o seu carro. Tudo indica que sejam as mesmas pessoas, mudam apenas o nome, fantasia aí dessas empresas fictícias, enfim, e acabam por aplicar golpes. R$6.000 de prejuízo já dava uma boa entrada em um veículo aqui em nossa cidade. Fica aí o alerta, tá? Fica o alerta aí quanto a estas situações. Teve também uma situação na zona rural onde o pessoal estava dormindo na fazenda quando acordaram com um disparo de arma de fogo. Sinais de tiro ficaram marcados na parede da propriedade rural. Eles procuraram a delegacia de polícia para fazer o boletim de ocorrência. Eram estas as informações de hoje, da redação J. Pereira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.